Aos Filipenses, capítulo 2, vamos ler a partir do verso 19 até o capítulo 3, verso 1. Está marcado até o 30, mas vamos na verdade ler até o capítulo 3, verso 1. Assim diz a palavra de Deus: Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso também, mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Até aí, a leitura da palavra de Deus. Oremos. Pai Santo, amado Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque temos nela, ó Deus, toda a instrução necessária para que vivamos nesta era má, de forma sensata, justa e piedosa. Abençoe-nos agora, Senhor, nesse momento separado para a meditação, naquilo que nós lemos. E, Senhor, abre os nossos olhos, dá entendimento ao nosso coração, à nossa mente, para nos apropriarmos dessas verdades escritas aqui de uma maneira profunda, verdadeira, eficaz, de modo, Senhor, que Tu utilizes esta porção da Tua palavra para cumprir os propósitos do Senhor na vida de cada um de nós. É o que te pedimos e já agradecemos, sabendo que o Senhor fará, para a Tua própria glória e para o nosso bem. Em nome de Jesus. Amém. Vejam, meus irmãos, como o apóstolo Paulo percebe, que ele está sendo um pouco repetitivo nas suas declarações nesta carta. Aqui nesse versículo 1 do capítulo 3, mais uma vez ele diz: irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos. Então ele próprio percebe, diz: poxa, já falei tantas vezes isso, já escrevi tantas vezes, e ainda vai escrever mais algumas, que ele percebe. E Paulo, ele é realmente muito redundante, é o estilo de Paulo. Se você pegar as cartas paulinas, você percebe que o estilo de argumentação dele é sempre por comparações e paralelismos, ele está sempre repetindo praticamente os mesmos assuntos. Porém aqui ele percebe que parece que exagerou, foi demais. Então ele mesmo diz: olha, não fiquem chateados, não fiquem desgostosos. Eu não estou chateado, não estou desgostoso de perceber que eu estou repetindo o mesmo assunto. Que assunto? É isso que eu estou falando a vocês. Alegrem-se.
Alegrem-se no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Então ele diz, não fiquem chateados, eu não estou por estar sendo repetitivo, porque isso é bom, é uma segurança. Temos que aprender isso de uma vez por todas. Temos que aprender isso de uma vez por todas, que nós precisamos ser pessoas alegres. Pessoas alegres. Por que nós temos que ser pessoas alegres, meus irmãos? Porque não faz sentido alguém que recebeu a maior das dádivas, alguém que recebeu o maior dos presentes, que é a vida eterna, que é estar em paz com Deus, que pessoas assim sejam tristes, sejam desanimadas, sejam desesperançadas. Não faz sentido, simplesmente não faz sentido. Por isso, a alegria é uma das grandes evidências da salvação. Davi falou em ter nele restituída a alegria da salvação. Ela pode ser perdida, infelizmente. Ela pode ser perdida quando nós falhamos, erramos, pecamos, entristecemos o Espírito Santo. Mas, graças a Deus, ela sempre pode ser recuperada. E o caminho da recuperação é entender como que a verdadeira alegria funciona na prática. O que Paulo está aqui escrevendo aos filipenses nesta passagem? Bom, ele está dando conhecimento a eles de que ele está mandando 2 homens para aquela cidade. Paulo, já ouvimos isso várias vezes, né? E me perdoem se eu também estou sendo repetitivo nesse aspecto, ele estava preso lá na cidade de Roma, depois de ter passado por um longo processo, de transferência de um lugar para o outro, finalmente ele estava numa cadeia mesmo, bem ruim, até difícil de ser achada. Naqueles dias, os registros romanos assim não eram, uma maravilha, não era igual hoje. Você vai lá e procura o CPF do fulano no computador e o sistema prisional vai dizer, tá na cela tal, na prisão tal, no lugar tal. Bom, não funcionava muito bem assim naqueles dias. E não era nem sequer fácil de achar Paulo onde ele estava preso nesse momento aqui, certo? Um momento muito difícil da vida dele, portanto. E lá na prisão, vocês se lembram, ele recebeu uma oferta, algo inusitado, quando estava todo mundo abandonando Paulo, indo embora, por medo talvez até de sofrer alguma acusação com ele, por causa da situação dele que estava ficando difícil perante as autoridades romanas. Então, na contramão disso, quando estava todo mundo meio que fugindo, os filipenses disseram, a gente tem que ajudar esse homem. Ele está preso lá longe, quase 1000 quilômetros de distância, mas nós não podemos deixá-lo à mercê das necessidades. Sabemos o quanto uma prisão, e já por vários meses nessa prisão, o quanto isso é terrível em termos humanos, sofrido. Ainda mais uma pessoa inocente, uma pessoa que não tinha feito nada para estar, não estava pagando por algo que de fato tinha cometido algum crime, alguma falha. Não, estava lá por causa de Cristo. Única e exclusivamente por causa de Cristo. E então, eles disseram, vamos ajudá-lo, vamos mandar alguma coisa. Como não tinha Pix, para mandar rapidinho, assim, chega no mesmo momento, mesmo segundo, eles mandaram o que eles tinham. Mandaram provavelmente uma carroça cheia de alimentos, de roupas, talvez dinheiro e alguém para levar. Escolheram entre eles mesmos lá de Filipos, um líder, uma pessoa chamada aqui de Epafrodito, provavelmente um pastor da igreja, um dos pastores, um dos presbíteros provavelmente. Paulo não o chama com os títulos, mas fala que ele é fiel ministro do Senhor para os filipenses. Então, provavelmente um dos líderes da igreja foi designado para levar até Roma, de Filipos, que é a primeira cidade da divisão lá entre Ásia e Europa, a Ásia Menor, e depois da Grécia,
Ou seja, é realmente o ponto final da Europa, de quem olha aqui do Ocidente para o Oriente. E esse homem teve que fazer todo aquele percurso, provavelmente a pé, né, talvez com algum animal, com algum carro precário da época. Sim, as estradas romanas eram boas, facilitava bastante a locomoção, mas nada de conforto, né? Não se confunda com conforto ou agilidade. O fato é que ele percorreu toda aquela distância, esse homem, esse líder, né, esse pastor da igreja de Filipos, e foi até Roma para levar a oferta aos filipenses. Não foi fácil achar Paulo, ele sofreu, o Epafrodito quase morreu no percurso. Vamos daqui a pouquinho ouvir um pouco sobre isso, inclusive, mas finalmente chegou às mãos de Paulo, lá na prisão, essa dádiva. E, ao que tudo indica, meus irmãos, os filipenses eram uma das poucas igrejas que sempre fizeram isso, que sempre ajudaram Paulo na sua missão. Algumas igrejas, como por exemplo os coríntios, né, os famosos coríntios, todos espirituais, cheios de dons, nunca ajudaram nada. E Paulo até nunca nem quis a ajuda deles, justamente para não ser confundido na sua missão. Mas dos filipenses, Paulo sempre aceitou. Nunca recusou a ajuda, a oferta dos filipenses. E por que não? Porque Paulo entende que os filipenses sabem como fazer oferta. Irmãos, não é tão fácil assim fazer oferta. Não é só colocar dinheiro no envelope e depositar no gasofilácio. Fazer uma oferta que seja agradável, que seja aceitável ao Senhor, não é tão simples. Porque, antes de tudo, a pessoa que faz a oferta, ela tem que olhar para o seu coração e entender quais as razões, quais os motivos que a levam a fazer aquela oferta. Porque se os motivos forem errados, simplesmente Deus não vai se agradar, não vai aceitar aquilo. Mas os filipenses aparentemente sabiam. Ainda assim, Paulo quis escrever uma carta inteira para eles, com o objetivo de falar sobre alegria, sim, porque com certeza os filipenses imaginavam, né, que Paulo ia ficar alegre e feliz com a oferta recebida. E de fato Paulo ficou alegre e feliz com a oferta recebida deles, né? Quem não ficaria? Mas aí é que entra o detalhe, aí que, veja, o diabo está nos detalhes, já diz, né, o provérbio. Os detalhes são muito importantes, porque Paulo não queria que os filipenses achassem que a razão da sua alegria ou da sua felicidade estava na oferta, no dinheiro em si, no produto em si, na roupa recebida, ou o que quer que fosse, que eles tinham mandado para ele. Porque, na verdade, a alegria principal de Paulo aqui está nesse relacionamento bom que havia entre ele e os filipenses. Um ótimo relacionamento. Um relacionamento baseado nas verdades corretas, ok? Nos princípios, nos fundamentos corretos. Não havia nada aqui entre eles de troca-troca. Não havia nada entre eles de pagamento, de comércio ou qualquer coisa assim. Era algo profundamente espiritual, baseado em serviço e gratidão. Serviço e gratidão. E esse é o caminho da alegria verdadeira. Toda alegria verdadeira passa por esse percurso. E talvez aqui nessa parte da carta não é ainda o auge dela, nesse sentido. Nós vamos chegar nisso no capítulo 4, ok? E logo a gente chega nele. Mas aqui também nós já temos alguns indícios do que Paulo quer tratar. Lembra, ele falou muito sobre o sentimento de Cristo. O sentimento de Cristo. Ele disse, olha, querem solucionar os seus problemas entre vocês, as brigas, os desentendimentos? Vocês têm que ter o mesmo sentimento que Cristo teve.
Que sentimento foi esse? Um sentimento de não se apegar ao que tem. Não se apegar às conquistas, às próprias conquistas. Um sentimento de não se apegar aos seus direitos. Por isso toda aquela passagem do capítulo 2, do início, Jesus Cristo estava no céu, Ele é Deus, Ele podia ter ficado lá, mas Ele não se apegou a esse direito. Ele se importou mais com o dever. Toda a sociedade é composta do quê? Direitos e deveres. Só que ninguém se lembra dos deveres, todo mundo quer os direitos. Todo mundo quer o que acha que merece, o que deveria ter. E o fato é que boa parte das relações que há entre as pessoas nesse mundo, e mesmo entre os cristãos, se baseia nisso. Alguém tem que fazer alguma coisa para que os meus direitos sejam atendidos. Eu tenho o direito de ter um bom lugar, eu tenho o direito de ter um banco confortável, eu tenho o direito de ter um ar-condicionado na temperatura que eu quero, eu tenho o direito de ter a altura do som que eu quero, eu tenho o direito de ter uma pessoa bem sorridente lá na frente me recebendo, eu tenho o direito de ter uma pessoa bem vestida lá me recebendo, eu tenho o direito de ter uma escada bem confortável para eu subir, eu tenho direito. As pessoas acham que o que vai torná-las felizes é se aquilo que elas pensam que são os seus direitos forem atendidos. Esse é o caminho total e completo da infelicidade. Quer ser infeliz o resto da vida? Quer? Apegue-se aos seus direitos. Quer ser a pessoa mais infeliz de toda a humanidade? Fique reclamando o dia inteiro quando os seus direitos não são atendidos. Quando os outros não atendem às suas expectativas. Quando os outros não cumprem aquilo que você acha que eles deviam fazer em relação a você. Quer ser a pessoa mais triste, mais miserável, mais infeliz do mundo? Siga esse caminho. É o caminho oposto de Cristo. O exato oposto. É o caminho do diabo. É o caminho do inimigo. Por isso ele é o mais infeliz de todos os seres criados. O soberbo, o arrogante, aquele que acha que tudo tem que ser para ele. É o caminho da queda. Sempre, O orgulho precede a queda. O caminho de Cristo é o caminho da auto-humilhação, auto-esvaziamento, abrir mão dos seus direitos. Paulo está na prisão, recebeu uma belíssima oferta, ele é o feliz prisioneiro do Senhor, ou no Senhor, sim, tudo isso. Agora ele está suprido, tem dinheiro, tem comida, tem vestes, e tem assistentes também. Porque a igreja de Filipos não apenas mandou alguém para levar o dinheiro, as coisas para Paulo, mas mandou alguém para estar lá e ajudar Paulo. Epafrodito também fazia parte da oferta. Não era só o que o Epafrodito estava levando, era o próprio Epafrodito. A ideia que os filipenses pensaram é, Paulo está meio, o pessoal fugiu. Os mais perto deram no pé, não ficou muita gente séria para cuidar. Está o Timóteo lá, que a gente sabe, mas fora o Timóteo, não tem ninguém. Vamos mandar alguém para ajudá-lo. Epafrodito, é o seguinte, a gente vai também pagar bem o seu salário aqui por mais alguns meses, tá? E você vai ficar lá com Paulo o tempo que ele quiser. Parece que essa era a ideia. Você vai ficar com Paulo lá o que ele precisar. Tem que ajudá-lo a escrever cartas? Ajuda. Tem que levar a mensagem para lá e para cá, para os crentes de Roma? Você vai fazer isso. Se faltar alguma coisa para ele, você vai lá todo dia. Está faltando alguma coisa, Paulo? Estou aqui para te ajudar. Precisa de alguma coisa na cidade, fora? Estou aqui para te ajudar. Era para ser um secretário, essa que é a ideia. Era para ser um auxiliar, alguém que ia acompanhá-lo. Mas aqui, Paulo está mandando ele de volta. Por que Paulo está mandando Epafrodito de volta? Não gostou? Era muito feio, será? Desagradável? Não era uma pessoa legal?
Por que Paulo está mandando Epafrodito de volta para os filipenses? E não está mandando só o Epafrodito. Está mandando até o Timóteo. Sim, Epafrodito vai primeiro, porque ele tem que levar a carta. É ele que vai levar a carta para os filipenses. Mas Paulo está dizendo, ele vai chegar antes, mas já. Esperem aí, que vai chegar também o Timóteo. Peraí, Paulo, você está sozinho na cadeia. Você só tem esses dois caras para te ajudar. O Timóteo, que sim, fiel escudeiro, sempre esteve ali para o que der e vier. Era pouco já só o Timóteo. A gente mandou mais um cara para te ajudar. O Epafrodito, você vai mandar os dois de volta para nós. Sim, é isso o que eu vou fazer. Irmãos, por que é que Paulo fez isso? Por que é que ele está mandando para os filipenses que mandaram a oferta para ele os seus dois melhores homens? Na verdade, o que sobrou? Porque parece que o resto realmente deu no pé. Ou estava em outro lugar, servindo, né? Por que Paulo está fazendo isso? Por que ele está abrindo mão dos seus dois, provavelmente únicos ajudantes, naquele momento mais difícil da sua vida, quando ele precisava deles? Ele precisava deles ali na prisão. Por que abrir mão agora disso? Da sua única possibilidade humana de encontrar alguma alegria até, por que não, né? A alegria do companheirismo, ajuda, apoio. E vejam, Paulo não é o tipo solitário, não. Tem pessoas que são solitárias. São pessoas que elas vivem bem sozinhas e fazem as coisas sozinhas. E elas não dependem muito de ninguém ali junto. Elas se viram, elas sozinhas, tudo bem. Tem gente assim. Mas Paulo não é assim. Paulo não fez uma única viagem sozinho. Leiam as viagens de Paulo em Atos, todas as 3 viagens. Ele está sempre acompanhado de 2, 3, 4. E está sempre falando, vem aqui você me ajudar. Às vezes até descarta, né? Alguém que pisa na bola tal, tem que ficar na geladeira por um período. Ele deixa João Marcos um tempo na geladeira. Mais tarde, chama, vem João Marcos, vem João Marcos. Mas a ideia é, Paulo não é um cara solitário, ele não é o tipo que se alegra em ficar sozinho, ele jamais quer estar sozinho, ele não quer ficar sozinho. Não é porque ele, vou mandar esses dois embora porque não aguento mais os dois aqui, e assim eu tenho um pouco de paz e tranquilidade e sossego. Não. Inclusive, quando ele escreve já a sua última carta mesmo, que é a 2 Timóteo, quando já está tudo definido, saiu a sentença, ele vai ser executado, ele sabe disso, ele fala o que para Timóteo? Venha antes do inverno. O que quer dizer venha antes do inverno? Venha antes que você não me encontre mais aqui. Eu quero te ver ainda antes do inverno. Quando chegar o inverno, nós não teremos mais nem sol aqui e nem Paulo aqui. Porque Paulo já estará decapitado. Então, Paulo quer companhia. Ele não é um solitário, ele se alegra no companheirismo. E por que então? Ele simplesmente fala, eu vou mandar esses 2 caras aí para vocês. Epafrodito, vocês me mandaram para mim, mas eu estou devolvendo. E não vou só devolver para vou mandar o Timóteo também para ficar uma temporada aí com vocês. Por que motivo, meus irmãos? Por qual razão? Porque o que está por trás dessa atitude de Paulo é demonstrar aos filipenses, e a ele próprio, que a nossa alegria não depende de nada que não seja o Senhor. Porque de certa maneira, quando Paulo fica realmente só, não tem mais ninguém, é hora de dizer, alegre-se no Senhor. A alegria não está em Timóteo, a alegria não está no Epafrodito, a alegria não está nas coisas que eles fizeram ou poderiam ainda fazer por Paulo.
E também, meus queridos irmãos, sabe, uma das lições mais importantes e difíceis sobre alegria e felicidade está implícita aqui nessa atitude de Paulo. Qualquer outro, talvez no lugar de Paulo, ia se apegar a essas pessoas que estavam ali, que sobraram, na verdade. Timóteo, você vai ficar aqui comigo. Epafrodito, você vai ficar aqui comigo. Eu preciso de vocês. Eu não vou abrir mão de vocês. Mas sabem, meus irmãos, aí está a questão, né? A felicidade, ela é algo tão abstrato que não dá para pegá-la. Não tem como segurá-la. Será que não está aí o nosso grande problema? Quando a gente encontra um pouquinho dela, a gente agarra com tanta força que ela escapa, que ela some, que ela desaparece. Porque justamente essa nossa atitude produz isso. Esse nosso desejo de possuir coisas, de ter coisas, e outra vez, de não perdê-las. De não abrir mão. Bom, é o caminho da perda da felicidade. Porque outra vez é o caminho inverso de Cristo. Ele não disse, não, eu quero ficar aqui com meu pai. Eu não vou deixar o meu pai aqui do céu para descer e ficar com aquela gente ruim lá na terra. Ele deixa. Ele desce. Ele vem. Ele não se apega. Ele não se apega a nada, exceto a fazer a vontade do seu Pai, do seu Deus. Abrir mão do que quer que seja, pelo bem maior. Esse é o caminho máximo da felicidade e da alegria no Senhor, porque então, de fato, só fica o Senhor. Por isso que Paulo conclui aqui, eu estou sendo repetitivo, mas vamos lá. Alegrai-vos no Senhor. No Senhor. O que quer dizer? Só nele. E não em qualquer outra coisa. Mas vamos olhar um pouquinho aqui o que Paulo fala sobre os dois enviados. Porque também há coisas importantes demais aqui. Ele começa então falando de Timóteo. O que ele diz sobre Timóteo? Olha, espero porém no Senhor mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Então percebam que Paulo quer ter mais informações dos filipenses. E essa é uma das missões de Timóteo. Timóteo vai a Filipos, passar um tempo lá em Filipos, para poder entender bem a situação dos filipenses e depois relatar isso para Paulo. Talvez por cartas. Que pena que nós não temos as cartas de Timóteo a Paulo, né? Nós temos as cartas de Paulo a Timóteo, mas por certo devem ter existido tais cartas também, né, de Timóteo para Paulo. Não foram inspiradas, portanto não foram preservadas. Outra razão, que Timóteo pudesse então dar a informação correta aos filipenses sobre a própria situação de Paulo. Né? Porque ele fala isso aqui, né, no versículo 23, ele fala assim, este com efeito é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. O que é essa situação? Tão logo eu tenha visto a minha situação aqui, eu já mando Timóteo. Epafrodito já vai, Timóteo vai depois. Qual é a situação? O resultado. O que vai acontecer com Paulo? Vai ser absolvido? Vai ser libertado? Vai poder voltar aos filipenses? Não, não vai ser absolvido, vai ser condenado.
vai passar por mais uma instância, vai ficar mais um tempo ainda sob custódia, preso. Paulo queria também que assim que ele tivesse uma posição mais clara da sua situação, Timóteo fosse lá para justamente dar esse conhecimento aos filipenses. E nisso tudo Paulo também fala, mas eu espero que eu seja também eu logo solto, e logo atrás do Timóteo eu já vou também, e a gente já se encontra e faz toda aquela festa. Mas se não puder fazer a festa, ela fica para o céu, né? Fica para o momento em que isso possa acontecer. Sobre Timóteo, então, interessante Paulo falar algumas coisas, né? Aqui está o currículo. Vou mandar o currículo, tá, desses dois funcionários para vocês. Currículo de Timóteo, currículo de Epafrodito. Vamos começar com o currículo de Timóteo. Porque a ninguém tenho, diz o verso 20, de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles, quem são esses todos eles aí, né? Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Timóteo ao contrário, portanto. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este é com efeito quem eu quero enviar para vocês. Está aí as credenciais, né? O currículo de Timóteo. Observem, meus irmãos, que nós temos aqui, né, um resumo do que se espera de todo líder cristão. Mas não só de líderes, de todo crente verdadeiro, certo? E o que é? Né? O que é? Não se preocupar só consigo mesmo. É tão óbvio, né? É tão redundante. Por que Paulo está falando sempre a mesma coisa? Porque Paulo sabe que na essência da infelicidade está a preocupação só consigo mesmo. Paulo sabe que esse é o caminho da tristeza. Esse é o caminho da dor e do desespero. Esperar mais dos outros do que eles podem dar. Esse é o caminho da dor, do desespero, da tristeza. É o caminho da alegria, da felicidade. Não esperar nada. E se dar. Se doar, se entregar. Difícil, né? Mas é o que está escrito aqui. Timóteo, por que Timóteo é especial? Porque Timóteo é o cara, da perspectiva, né, da fé cristã. Porque ele fala aí, ele não está indo, eu não estou mandando ele para aí, para ele ter algum benefício pessoal para ele. Ele não está nem um pouco preocupado com isso. Ele não está indo aí para conseguir uma oferta de vocês. Não está indo para aí para, sei lá, alcançar notoriedade entre vocês, para ele ser o próximo big name, né, o próximo grande nome da fé cristã, o próximo grande pregador. Ele que vai ser agora o cara que vai ter maior seguidores nas redes sociais. Ele está procurando isso. Irmãos, quanta gente entra no ministério cristão só para ter ibope. Só para ter, né, não existe mais ibope, então, alguma coisa atual aí, né? Para ter muitos seguidores, para ter muita gente dizendo, esse cara é bom, aí está um grande pregador, aí está uma pessoa importante. Quantos ministérios autocentrados, totalmente autocentrados. A única coisa que importa é o cara. Por que Timóteo é tão importante para Paulo? Porque ele não está nem aí, nem um pouco preocupado consigo mesmo, com as coisas dele, com os interesses dele, com os objetivos dele. Ele está sinceramente interessado nos interesses de vocês. E aqui interesses dos filipenses seria o quê? O crescimento espiritual deles. O aguentar, o passar firme pelos períodos de sofrimento e de tribulação que os filipenses também estavam passando lá. Paulo disse, vocês têm a mesma luta que eu tenho. Não estão todos presos igual eu estou, mas vocês estão aí lutando igual eu. Estamos na mesma luta, árdua,
terrível. Então Timóteo vai lá exatamente por isso. Mas o verso 21 é muito assustador, irmãos. O verso 21, ele é tão genérico assim, porque ele fala assim, pois todos eles buscam o que é seu próprio. Quem são esses todos eles? Não buscam o que é de Cristo. E por isso eu não quero mandá-los. Por isso que eu não vou mandar nenhum deles, nenhum desses outros aí, que talvez, esses outros nomes que passaram pela cabeça de vocês, eu estou mandando o meu principal discípulo. É isso que Paulo está mandando, quem eu confio. Não tem outro que eu confio. Por isso que não é qualquer presente. Paulo não está dando qualquer presente para os filipenses. Está dando o que tem de melhor. Quem ele realmente crê, acredita que está ali, de todo o coração, disposto a servir o Evangelho. Não era bom manter esse cara perto? É ele que eu estou mandando. É esse cara que eu quero mandar para vocês. Todos os outros. E aqui quando nós estamos pensando em todos os outros, temos que excluir alguns aí, né? Será que Paulo está falando também de Lucas? Será que Paulo está falando assim também de Silas, né? Que foram seus ajudantes? E tantos outros mencionados, Tito. Não, porque esses não estavam ali, não estavam à disposição de Paulo para que ele dissesse, Tito, vai lá, Silas, vai lá, porque já estavam em outros lugares, servindo. Mas quem estava por ali, quem tinha sobrado? Paulo diz, não consigo confiar em nenhum deles. E, irmãos, isso não tem que surpreender ninguém. O fato é que não faltaram obreiros ruins na história da igreja também. O fato é que, até hoje, e sempre vai ser assim, uma grande parte daqueles que tomam para si a tarefa de serem ministros, de serem servidores do reino, não tem essa qualificação. Não estão ali por causa do reino. O reino até é importante para eles, mas é um meio. Porque a razão última deles estarem no trabalho é eles mesmos. Quer fazer um teste? Eu não peço que façam isso, mas é um teste que cada um tem que fazer. Quantos pastores continuam servindo quando não recebem salário da igreja? Eu já vi muitos, não poucos, muitos, simplesmente não trabalharem mais na igreja. Mas então, se o senhor trabalha por causa de salário, algo está errado. Não está errado receber salário. A Bíblia claramente ordena que isso seja feito. Está errado trabalhar por causa do salário. Porque não é por isso que obreiros servem ao Senhor. E salário não é só dinheiro. Não se engane. Porque muitas pessoas às vezes servem também, mas mesmo sem receber dinheiro, mas elas querem aplausos. Elas querem reconhecimento. Elas querem honra. E se não vêm, param do mesmo jeito. O serviço ao Senhor, ele tem que ser pelo Senhor, por causa do Senhor, não importam as situações. O apóstolo Paulo ficou vários momentos recebendo salário das igrejas que ele trabalhava. Outros momentos não recebia R$1, ou um denário. Trabalhava, fazia outras coisas, mas não parava o ministério. Não parava o ministério. Se alguém para o ministério porque não está recebendo o que é devido, devia ter parado há muito tempo já, essa que é a verdade. Teria feito muito bem para a igreja se tivesse parado muito antes. Porque certamente tudo o que fez nesse período foi à toa, inútil, em vão. Não serviu ao Senhor, serviu a si mesmo. Aqui, Paulo coloca a condição. E ele mesmo diz, não são muitos que se encaixam, mas é o que se espera
E conheceis o seu caráter provado, diz o verso 22, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Veja, Paulo não diz, ele me serviu. Não é meu servo. Somos iguais. A única diferença é essa, pai e filho. Eu sou o pai na fé dele, ele é meu filho na fé. Ele serviu comigo. Nós dois somos servos. Nós dois servimos. Só que ele foi um dos poucos que aguentou o tranco. Aguentou o tranco de servir ao meu lado, porque não é fácil, né? Imagino. Por que Paulo, sabe, sempre tinha vaga, né? Para ajudante. Porque a maioria não aguentava. A maioria não aguentava ver ele sendo preso. E tendo que, às vezes, ser preso junto com ele. Então, realmente, sempre tinha vaga ali no... Por isso tem nomes mudando, né? Tem hora que Paulo está com Barnabé e João Marcos, tem hora que ele está com Silas e Timóteo, tem hora que ele está com Lucas, e tem gente saindo, Demas indo embora, Crescente indo embora, sempre tem gente largando o barco, pulando fora do barco. Porque não era um ministério fácil, mas aqui está o caráter provado, e essa palavra provado aqui, ela é de uma importância teológica imensa. Ela aparece muitas vezes na Escritura, nos escritos de vários apóstolos, como Paulo, como Tiago, como Pedro, todos eles gostam dessa palavra. Vocês se lembram quando o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1, ele falou assim, olha, se a gente tiver que passar por tribulações aqui nessa vida, sofrimento, não vamos ficar tristes. Vamos nos alegrar. Parece o contrário, parece uma coisa contraditória, mas é isso mesmo. Sim, vamos ficar felizes, alegrar-vos, exultar, pule da alegria. Se você estiver sofrendo todo tipo de perseguição e sofrimento por causa de Cristo. Por quê? Porque isso produz algo na sua vida. O que é que produz? Produz confirmação. Um caráter confirmado. Um caráter testado e aprovado. Não é interessante Pedro dizer que nós precisamos nos alegrar no meio da tribulação para que a nossa fé seja testada e aprovada? Sim, a alegria tem esse papel também. Ser alegre mesmo em meio à dor e ao sofrimento deste mundo, por causa do Senhor e no Senhor, é um dos elementos essenciais desse teste de fé, dessa comprovação de fé. É Romanos 5, né? O que Paulo fala assim? Nos alegremos, sempre. Mesma história, veja como não há contradição nenhuma entre os apóstolos, estão juntos nessa. Nos alegramos nas próprias tribulações, diz Paulo em Romanos 5. Por quê? Porque nós sabemos que a tribulação produz, e a última produção o que é? Esperança. Da tribulação até a esperança. O que tem no meio? Duas coisas. Perseverança. E aí, a última palavra antes da plena esperança, que é a palavra que aparece aqui, provado. Mesmo termo na língua grega, provado. Lá em Romanos 5, Paulo traduziu como experiência. Mas é uma tradução relativa, né? Não é tão boa. Porque uma pessoa pode ter experiência, mas não serviu para nada a experiência dessa pessoa. Alguém pode ter muita experiência na vida, mas não adiantou nada. Não, essa experiência aqui, alguém experiente nesse sentido, é alguém que foi testado, aprovado, e todo mundo sabe que ele não vai afinar na hora do aperto. É isso que Paulo está dizendo. Timóteo é esse cara aqui, ó. Ele pode parecer tímido, ele pode parecer não muito eloquente, ele pode parecer um pouco envergonhado, mas não se engane com as aparências. Esse rapaz aqui, ó, ele passa pelo fogo, sim. Ele aguenta o teste, porque até aqui aguentou e continuará. E é ele que eu estou mandando para vocês. Recebam bem. Mas estou mandando mais um. E aí a surpresa, né? Estou mandando de volta Epafrodito. Verso 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós
Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, e por outro, o vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Porém, Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-los, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, isso quer dizer, porque ele levou a oferta lá, né? Chegou ele às portas da morte, quase morreu, essa é a ideia, praticamente morto, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Sabe, esses dois homens aqui, eles parecem, eles vêm de famílias bem diferentes, né? Lembra de Timóteo? Timóteo é um crentinho desde nascido, né? Paulo, inclusive, apela para a vida, para a mãe dele, para a avó dele, ou seja, é um presbiteriano de terceira geração, né? Já viu gente falando isso assim, como se fosse muito importante. Eu sou um presbiteriano de terceira geração, de quarta geração, eu tenho, não sei, 5 pastores na família. Eu falo, grande coisa, e você é o quê, afinal de contas, né? Não importa os outros, né? Os outros aí, tudo bem, mas e você? Ninguém vive de nome, ninguém vive de tradição, ninguém vive de antepassados, todos vivem do que são agora, da atitude agora para com o Senhor. Timóteo é um desses, terceira geração de crente. Nunca botou o pé no mundo, nunca botou o pé no mundo, não sabe o que é o mundo. Tem gente assim, maravilhoso ter gente assim. Mas não é um crente só de tradição, só porque, veja, fiel, verdadeiro, seguro, vai até o fim. Morre se for preciso. Agora o Epafrodito, o nome já diz tudo. O nome dele, né, vem da deusa Afrodite. Afrodite. Ele é o Epafrodito. Que, claro, tinha uma conotação de alguém amável, porque é a deusa do amor, né, a deusa grega do amor, que era conhecida em Roma como Vênus, a deusa Vênus. Mas esse nome já representava que ele não tinha estirpe crente nenhuma, né? Porque nenhuma família de crente ia botar um nome desse, né, no sujeito. Um nome péssimo, um nome horrível, já carrega o nome da deusa. Afrodite, vocês sabem, né? Afrodite não era uma deusa das mais pudorosas que existiam, né? Não era uma deusa assim, dada ao pudor, né? Era a deusa do amor, a deusa do desejo sexual. Ela era uma deusa que vinha, provavelmente, era já uma apropriação, né, teológica que os gregos tinham feito daquelas deusas orientais, como Astarote, como Ishtar, que eram deusas cultuadas através das orgias sexuais. E embora entre os gregos existisse uma certa distinção entre uma e duas Afrodites, mas ela também era essa deusa que, nos seus templos, uma das maneiras de cultuá-la era através de relações sexuais com as suas sacerdotisas cultuais. Não era, de fato, uma deusa do pudor, né? Era a deusa do sexo, podemos falar assim, do amor, mas aquele tipo de amor, certo? E o nome do cara é péssimo, não ajuda em nada, né, ter esse nome. E, no entanto, observem, né, a descrição que Paulo faz deste rapaz. Porque é assim mesmo. Algumas pessoas vêm de famílias consagradas, né, se originam ali dentro de um ambiente de primeira, segunda, terceira geração e são fiéis, e são servidoras do Senhor. Outras vêm lá do mundão, lá do meio do vale tudo. E podem ser tão usados
quanto. Porque não são os antepassados que contam, em última instância, e sim o coração convertido ao Senhor. O coração totalmente convertido ao Senhor. E aqui está Epafrodito, sim. Péssimo nome, mas um caráter realmente transformado por Cristo. Veja, Paulo diz, ele é meu irmão, cooperador, companheiro de lutas. Mais um cara bom para manter do lado, mas Paulo diz, mas eu vou mandar para vocês mesmo assim. E por outro também, ele é o mensageiro de vocês, ele foi o que trouxe a oferta, ele veio que trazer a mensagem, né? Quase morreu por causa disso. Ele literalmente quase morreu nessa tarefa de fazer aquele caminho, aquele percurso, de encontrar Paulo na prisão. A gente não sabe que doença Epafrodito contraiu nesse percurso, mas ele contraiu alguma enfermidade gravíssima e quase morreu. E não morreu, Paulo mesmo diz aqui, porque Deus teve misericórdia. Não do Epafrodito, né? Porque o Epafrodito ia bem para o céu, mas teve misericórdia das pessoas ali que situação difícil, né, dos filipenses. Mandamos alguém para ajudar Paulo lá e o cara morre no meio da estrada, né? Uma situação, né, um trauma, uma coisa traumática. E Paulo então diz, mas ele não morreu, graças a Deus. E por causa disso eu vou mandar ele de volta. Não é porque Paulo tenha com medo que ele morra ali. É que Paulo quer dar algo aos filipenses. É isso. Paulo quer dar algo. E ele não tem outra coisa para dar. Então ele dá o que ele tem de melhor. O que ele tem de melhor é Timóteo e Epafrodito. Vou mandar os dois aí. São minhas dádivas, meus presentes para vocês. Não é alguém que se apega aos seus direitos. Não é alguém que se apega às poucas coisas aí que podem trazer para ele segurança, né, alegria, conforto. E é por isso também que ele é esse homem alegre no Senhor. É por isso que ele encontrou, como ele vai dizer no capítulo 4, eu descobri o segredo da felicidade, irmãos. Descobri. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Em essas lições todas ele está mostrando que segredo é esse. Qual é o segredo? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse é o segredo. Abrir mão. Ser doador. Não é interessante? Eles mandaram o Epafrodito para ajudá-lo, Paulo manda ele de volta. É como se ele dissesse, o que eu posso dar de melhor para vocês é devolver o que vocês me deram. Basicamente. Sabe, nós fazemos isso o tempo todo com Deus. Sabe quando a gente entrega dízimo e oferta? Esse dinheiro não vem de Deus. Não foi Deus quem deu ele para você em última instância. Não foi Ele que deu a saúde, os recursos, as condições. Quando você devolve, você está dizendo, eu estou te devolvendo. Imagine que você pega para o seu filho e diz, filho, eu vou te dar R$100, tá? De mesada. Aí o filho diz assim, pai, tá bom, só que eu vou dar para o senhor 50, desse 100. Aí você diz, mas por que você está me dando esses 50? Porque é o que eu tenho de melhor, é o que o Senhor me deu, eu estou te devolvendo, estou te dando isso. Quando a gente devolve dízimo, ele está fazendo exatamente isso, está dizendo, Senhor, olha, o Senhor é tão bom que eu podia ficar com 100, né? Mas eu ainda vou ficar com 90. O Senhor podia ser o contrário, né? Eu podia ficar só com 10 e o Senhor podia pedir 90, mas olha que beleza, eu vou ficar com 90. Mas vou dar os 10 para o Senhor. Quando a gente dá a Deus o nosso tempo, os nossos talentos, os nossos recursos, tudo o que Deus já nos deu antes, nós só estamos devolvendo um pouco para Ele, dizendo, porque eu não tenho outra coisa para dar. Então eu quero oferecer alguma coisa ao Senhor que o agrade, daquilo que o Senhor mesmo deu. Toda oferta é devolução, não é oferta. É só devolvendo uma parte ínfima de tudo o que Deus nos deu. Mas também nessa área as pessoas se apegam, se agarram ao pouquinho que tem de, não, isso é meu, isso eu não dou, não vou abrir mão de jeito nenhum. Belo caminho da tristeza.
pode seguir, esse é o caminho da tristeza. Esse é o caminho da falta de felicidade. Felicidade verdadeira sempre começa com não se apegou aos seus direitos. E colocou a vontade do Pai como a máxima realidade da sua vida. Por ela, ele se dispôs a ir até a morte. Morte de que se fez servo, se fez homem, foi até a morte, morte de cruz. E depois vem a recompensa. Ela sempre vem. Deus o exaltou. O colocou lá no alto dos céus, acima de todo nome. Só que Jesus não fez isso por causa da recompensa. A recompensa é só a consequência inevitável, eu diria. Inevitável. Porque Deus sempre recompensa aqueles que são fiéis. Aqui, ou melhor, na eternidade. Muito melhor que seja lá. Porque qualquer recompensa aqui vai durar pouco, só vai durar o tempo dessa vida. Sempre as recompensas melhores são aquelas que o Senhor reserva para a eternidade. Aprendamos, meus irmãos e irmãs, com Paulo, o prisioneiro do Senhor, o feliz prisioneiro do Senhor, o segredo que ele próprio aprendeu, o segredo de viver contente. Aprendamos isso. Tendo também nas nossas vidas atitudes práticas, parecidas com essas. Paremos de buscar só os nossos interesses. De achar que o mundo gira em torno de nós mesmos. De achar que tudo e todos têm que fazer alguma coisa por nós e para nós. E comecemos a ser servos. A ser companheiros. Porque aí nós vamos aprender a verdadeira alegria do companheirismo. O que é a alegria do companheirismo? É servir o companheiro. É estar ali para ser o instrumento da bênção na vida do outro. Esse é o único caminho da felicidade, que é um caminho seguro. Todos os demais levam a lugar nenhum. Esse é um caminho seguro. Difícil. Sim. Por isso, nem todos conseguem trilhá-lo. Mas é o caminho que nos está proposto na cruz do Calvário. E além dela, para a ressurreição. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude.